Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador de Pautando. Mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, agora em novos endereços, aqui na rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, ao lado do EMAI, bem parede de meia com o cartório eleitoral. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem com você? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Quem estiver nos assistindo pelo Facebook, eu convido a curtir a página do Jornal da Cidade para receber atualizações do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho de inscrição aqui do lado. Também convido a se inscrever e também receber alertas e notificações de conteúdo do jornal. Hoje, 23 de junho de 2020. E como sempre, a gente coloca aqui os assuntos em pauta que acontecem na nossa cidade e algumas mensagens encaminhadas pelos nossos leitores, pelos nossos telespectadores, pelos internautas de uma maneira geral. E neste último final de semana nós acompanhamos aí algumas cenas de vandalismo em Poços de Caldas, João. Na Praça José Afonso Junqueira, os bancos todos depredados, perto ali da antiga entrada da boate, mostrando que o vandalismo em Poços de Caldas impera em muito, principalmente no período noturno aqui nas nossas praças públicas de Poços de Caldas, né, João? É isso aí, Albert. A gente já falou sobre vandalismo em logradouros públicos aqui de Poços várias vezes ao longo aí dos programas pautando que a gente exibe, né, 2 vezes por semana. Então, Albert, eu imagino que tem 3 soluções aí para resolver o problema do vandalismo de vez, ou pelo menos minimizar totalmente o problema. Ou você cerca os espaços públicos, né, com grades, ou seja, tem horário para abrir e para fechar, ou você coloca uma viatura da Guarda Municipal 24 horas por dia, que eu acho que é improvável e inviável, ou você coloca câmeras de monitoramento. Então são essas 3. O mais correto seria. São essas 3 possibilidades, né? A gente sabe que ali no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Cassino, né? Ou atrás do Palace Hotel, ou do lado do Palace Cassino, depende do jeito que você for olhar ali, né? É só para a pessoa ter uma referência, né? Ali a gente sabe que não tem câmeras de monitoramento, né? Então, assim, as pessoas entram ali. A gente já viu várias reclamações de tráfico de drogas, uso de drogas, furtos, roubos, né? E essa questão aí do vandalismo de bancos públicos, né? Aqueles bancos lá são orçados em torno de R$1.000 cada um, né? Pelo menos os bancos verdes ali, que eu acho que eles são um pouco menos resistentes do que aqueles outros meio amarelados ali, eles foram destruídos, uma parte dele. Eu acho que é possível a prefeitura fazer o reparo, né? Inclusive em outras ocasiões que aconteceram vandalismo na Praça Pedro Sanches e na Praça Dom Pedro II, né, a segunda Praça dos Macacos, a prefeitura fez ali o reparo desses bancos. Então, a questão do vandalismo aí, para se resolver de vez é dessa forma. Ou você coloca grade, porque, Albert, é o seguinte também, né? A gente tem que entender que ninguém vai fazer turismo em praça pública de madrugada. De forma alguma, né? Nem de noite, né? Depois de 10, 11 exemplo horas da típico noite, que nós a não temos ser no aqui Natal na cidade, e tal. Um exemplo típico que nós temos aqui na cidade é o Parque Municipal Antônio Molinari. Já faz mais de 100 dias que está fechado, cercado, e as pessoas não podem utilizar e está perfeitamente lá, sem nenhum vandalismo. Essa ideia sua de fechamento das áreas públicas do município, ou a colocação de câmeras, ou também a Guarda Municipal, que eu acho improvável, seria aí as soluções viáveis para isso, né? Porque não tem como, é inviável, não tem logística, né? Que você não pode pegar e colocar o cara lá 24 horas para monitorar, infelizmente não acontece isso. Então, a câmera também demanda um investimento, mas é possível fazer. Claro, sem dúvida. Então, assim, eu acho que são essas 3 soluções. Já falamos várias vezes aqui de outros logradouros públicos aqui de Poços de Caldas, que às vezes as pessoas nem percebem que são fechados. Verdade. Que no caso é o Recanto Japonês, é a Fonte dos Amores, o acesso a Pedra Balão, que é particular. Né? O próprio Parque Municipal da Zona Oeste, o Parque Municipal da Zona Sul, que é o chamado Parque Ecológico. Então, são logradouros públicos de frequência liberada para a população, mas com horário de abrir e de fechar. É o que eu estou falando, Albert. Ninguém vai fazer turismo numa praça pública como o Parque José Afonso Junqueira de madrugada. E um outro exemplo que você está citando em relação ao fechamento dos pontos turísticos é o que tem dado muita dor de cabeça, é o Cristo Redentor. Neste último final de semana também, a Polícia Militar fez lá uma operação por volta da meia-noite, 1h da manhã, apreendeu vários carros, várias motos. Infelizmente, mostra que, mais uma vez, as pessoas, a juventude de uma maneira geral, assim, está utilizando aquele logradouro lá e já passou da hora de fechar ambos para que evitemos aí situações constrangedoras, não só para as pessoas que moram aqui na parte de baixo da serra, né, João? Que muitos reclamaram que o som estava entrando dentro das suas residências, porque o pessoal não respeita. Poderiam fazer um
um encontro deles lá, mas faz um negócio mais comedido, com menos barulho, mas infelizmente as pessoas, da forma que fazem, acabam desrespeitando aqueles moradores, e principalmente na parte de baixo ali, nós temos o Hospital da Santa Casa, que necessita de paz, sossego para a recuperação dos seus adoentados. Lá no grupo do Albert Postos Hoje e Amanhã, eu lembro que no ano passado teve uma pessoa que postou uma reclamação, a pessoa disse que mora na Rua Paraíba. Sim. E ela falou que estava ouvindo o som daquelas festas que estavam acontecendo lá no alto do Cristo. Inclusive várias pessoas, para não dizer a maioria, Albert, foram lá nos comentários e falaram assim que não era possível o cara estar na Rua Paraíba e escutar o som lá do alto do Cristo. Só que assim, de noitão, naquele silêncio, né, Albert, o som propaga, né? Então propaga pelo ar ali. Se o vento tiver sentido cidade, então ele vai lá do outro lado da cidade. O negócio escuta. A gente não escuta, por exemplo, assim, shows. Lá na Zona Sul eu moro no Jardim dos Estados, eu escuto show que acontece lá na Zona Sul. Por que você não vai escutar uma música alta no alto da Serra de São Domingos ali na Rua Paraíba, né? Então, assim, logicamente que só quem passa pelo problema é que sabe melhor, né, Albert, se incomoda ou não, né? Mas a gente está relatando situações aí. Então, essa questão, inclusive, aí do alto da Serra de São Domingos, o ano passado teve esse problema aí que eu estou mencionando, que até essa pessoa reclamou lá no grupo do Albert, e o próprio vereador Antônio Carlos Pereira, na ocasião, também chegou a sugerir de fazer uma cancela ali, né? Justamente para tentar fechar, porque, Albert, é muito simples a questão para a gente encerrar o assunto. Se houvesse educação e respeito por parte do pessoal, talvez não teria problema. Ou seja, o cara poderia subir lá em cima, fica lá apreciando a paisagem, fazendo outras coisas que ele deveria fazer, que não pode fazer, que é ilícito. Mas tudo bem. Assim, ele quer abusar, né, João? A partir do momento que incomoda o terceiro, né, aí não tem jeito. Aí fica complicado. E uma outra situação, João, que nós tivemos uma reclamação no site do Jornal da Cidade, até no grupo Postos Hoje e Amanhã, um morador de Poços de Caldas, vindo de São Paulo, esqueceu e veio por Andradas. Chegou na cidade de Andradas, ele não conseguiu passar por Andradas para vir na Poços de Caldas. E aí é que eu faço a pergunta para você e para os nossos responsáveis aqui de Poços de Caldas. A reciprocidade não tem sido a mesma, porque eu já vi vários carros de Andradas em Poços de Caldas entrando e saindo aqui normalmente. E aquele morador que veio de São Paulo e acabou pegando erroneamente sentido Andradas, acabou tendo que voltar São João da Boa Vista e subir a Serra da Prata para Poços de Caldas. Então, dois pesos, uma medida aí com relação à fiscalização do pessoal de Andradas em relação à população de Poços de Caldas, né, João? É verdade, a gente recebeu essa reclamação e a pessoa disse, né, que ela até entende, né, que toda cidade ele tem a sua restrição. Tá? O problema é que ela não vê a mesma reciprocidade de Poços de Caldas em relação a veículos ou pessoas de Andradas circulando aqui em Poços, né? Então, é simplesmente uma questão momentânea por conta da pandemia, né? Não é que você não queira que a pessoa de Andradas venha aqui, mas se você é de Poços, está com um carro de Poços, e você não pode entrar em Andradas, né? O contrário também deveria ocorrer, né? Do mesmo jeito. Porque assim, quem daqui de Poços está indo em Andradas sob pretexto de poder contaminar alguém, uma pessoa de Andradas também pode vir aqui contaminar, né? Então, assim, é simplesmente pela questão aí da pandemia, né, que infelizmente ainda está acontecendo, e a pessoa ficou incomodada, e com razão, por conta da questão da reciprocidade. João, uma preocupação que eu levantei ontem, e até lembrei de trazer aqui no jornal hoje, no nosso Pautando, em relação aos números de vagas da UTI em Minas Gerais. Hoje já está em quase 90% a utilização das vagas na rede hospitalar toda. Poços de Caldas, com média de 11 a 15%, o máximo que chegou foi 20%, e corre-se um grande risco... 23%, eu acho, por cento. 23%, né, João? E corre-se um grande risco de acontecer igual está acontecendo na vizinha cidade de São João da Boa Vista. A Campinas já não tem mais leitos e parece que vão transferir pessoas para a cidade de São João, porque lá está igual a Poços de Caldas. O número de leitos utilizados é muito baixo e pode acontecer em Poços de Caldas, esperamos que não, porque senão nós começarmos a atender moradores de outras regiões do estado de Minas Gerais, se houver necessidade de atendimento do morador de Poços, como ficaremos? Então, que sirva aí de alerta para as nossas autoridades, porque pode acontecer com Poços de Caldas, conforme está acontecendo lá em São João da Boa Vista, e a população de lá também está muito apreensiva com relação a tudo isso. Poços de Caldas, no final de semana, sábado e domingo, estava com 14,8% de taxa de ocupação dos leitos, né? Praticamente 15%, né? Vamos arredondar, né, para facilitar o entendimento. Ontem, né, no boletim epidemiológico da Prefeitura,
deu um aumentozinho ali, foi para 17, né? Então, assim, está variando nesse entre nível, 8 a 10 pessoas para 44 leitos. Então, assim, é uma situação que eu acho que está sob controle. Né? Então, assim, Poços de Caldas está tendo uma situação confortável diante de outras localidades aí, e a gente sabe que isso aí é importante para manter aí a proliferação do vírus sob controle, né, Albert? E o que mais nos preocupa é se, conforme nós temos aí tudo integrado hoje, o sistema de saúde em Minas Gerais, o governo do estado acabar mandando pessoas para cá, superlotar as nossas UTIs e quando nós, moradores daqui, precisarmos, acaba tendo dificuldade. Nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de instantes com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. O Posto Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. Eu disse para vocês que era rapidinho. E agora nós vamos repercutir as matérias do Jornal da Cidade e a coluna de bastidores também do Jornal da Cidade. Ô Albert, a manchete do Jornal da Cidade do final de semana foi a seguinte: saneamento de qualidade ajuda a manter pandemia estável em Poços. Então, a prefeitura aí está destacando, né, o fato aí da gente ter o DEMAI, né, que faz aí todo o tratamento de água, né? Agora passou a fazer também do esgoto, ainda que tem aquelas divergências, mas é 100% de tratamento de esgoto, mas não é 100% na coleta, né? O importante é que o trabalho é feito, Albert. E só para ilustrar essa informação aqui, ontem foi veiculada uma notícia na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, dizendo assim que 100% do esgoto de Belo Horizonte está contaminado pelo vírus. Infelizmente, eu acompanhei essa notícia a respeito do esgoto de Belo Horizonte, tal qual os números aumentaram muito nos últimos dias naquela cidade, até um pronunciamento do Romeu Zema, que é o governador do estado, existe a possibilidade de um lockdown novamente nas grandes cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, Extrema, Pouso Alegre, Varginha, Poços mais controlado, cidades polos que poderão sofrer novamente com o lockdown, fechando o comércio em virtude da proliferação. Em relação ao esgoto, é claro que em cidades com maior número de contaminados, o esgoto também, com certeza, vai estar também, né, João? Em relação ao lockdown que o Zema falou, né, a respeito disso ontem, né, até o secretário de Estado também falou a respeito, diz que só vai ser em regiões específicas em que a situação fugir do controle. Então, assim, eu imagino que Poços de Caldas não vai ter esse tipo de situação mais uma vez. E eu até vou pegar esse gancho para comentar a próxima notícia. O Poços de Caldas tem índice de 42% de isolamento social na pandemia, né? Foi um levantamento aí feito pela empresa Inloco, né? Ela faz aí o monitoramento via GPS, né? Então ela considera assim que a pessoa, ao sair do bairro dela e ir para um outro bairro, ou seja, ela está no bairro Vila Nova, por exemplo, e vem para o centro, ela está fazendo aí um deslocamento e está saindo do isolamento social. Então esse número de 42% de isolamento social é referente à semana passada, né? E Poços de Caldas tem mantido aí esses números, né? Em torno aí de 40%, 42%, chega-se às vezes aos 46%, mas está mais ou menos nesse nível aí de isolamento social, inclusive entre as 4 maiores cidades do sul de Minas, né? Poços é que tem o maior índice, está à frente de Varginha, Pouso Alegre e Passos, né? Foram as 4 cidades onde foi feito o monitoramento. E em cima dessa situação, João, muitas academias em Poços de Caldas, nós aí iríamos comentar no primeiro bloco, acabamos esquecendo, perguntando para a prefeitura quando será o próximo passo das academias que trabalham com funcionais. Vamos aguardar o posicionamento da prefeitura em relação a isso também, né, João? É verdade, né? Porque a prefeitura liberou, né, através do comitê, só as academias de ginástica, né, de musculação, né? Então, academias aí tipo crossfit, treinamento funcional tá fechado. Então, assim, o pessoal está preocupado, né? Com razão, né? Eles querem uma posição, né? Então, assim, a prefeitura não sinalizou nenhum tipo de prazo para reabrir
esses outros espaços, né? Porque o pessoal quer também seguir as mesmas regras que foram impostas aí a quem, né, tem academia, né, clube também particular. Sim. Que tem academia, Caldense a gente cita que é o caso principal talvez, né, a Copostos também tem academia que reabriu, então o pessoal quer simplesmente um tipo de satisfação. Robert, eu queria comentar aqui também uma notícia que a gente repercutiu, vamos dizer assim, na semana passada do Pautano, que foi aquela questão do corte de energia, né? Você lembra que a gente aquele caso? Então o DME se manifestou oficialmente. Tanto o DME quanto o DEMAI, né? No mesmo dia fizeram uma nota, né? Foram até uma coincidência, eu acho. Mas enfim, a gente repercutiu sobre aquela questão do DME, que tinha lá uma pessoa reclamando que sofreu corte de energia elétrica. Conseguiu eliminar. E a ANEEL tinha dito que não era para cortar por causa da pandemia, inclusive até prorrogou o prazo para 31 de julho. E aí o DME soltou uma nota dizendo assim que não está fazendo corte de energia, e o que ocorreu naquela ocasião foi um gato. Foi ligação clandestina. Então não tem como discutir, né? Mas o juiz, não em cima do que foi pedido pelo advogado e pelo consumidor, ele deu a religação em 12 horas, aguardando agora que o DME possa fazer os levantamentos necessários e apresentar para a justiça para novamente cortar ou não a luz desse consumidor. Mas foi um gato, né, João? Foi um gato. Né? Então, assim, o DME não dá para compactuar com certeza vai apresentar. E você sabia que aqui em Poste Caldas já teve gente graúda aqui, João? Hoteleiro que já fez gato na luz de Poste Caldas? Só na luz? Na água também, viu? Na água, né? Tem nego aqui forte, viu, João? Não é só o pobre que faz gato, não. Tem muito nego rico aqui, que faz muita coisa errada aqui. A criação de gato, né? Aqui tem uma criação de gato grande. Não é gado, não. E tem bastante gado também, mas o gato é grande também. É isso aí. Só para a gente encerrar aqui os comentários, Robert, só destacar também uma coisa muito legal que a Prefeitura fez, aí mais um mutirão, né? Que retirou 5 toneladas de entulho ali na Rua Laguna, no Jardim dos Estados, ali perto ali do Hemominas, né? É um imóvel que parece que é de propriedade da própria prefeitura, né? E há vários e vários meses aí está ocorrendo reclamações. O Antônio Carlos Pereira reclama várias vezes, a gente vê aí no programa, na Câmara. E ali é um lugar que, segundo a vizinhança, frequenta muita pessoa em situação de rua e também usuário de droga, né? Então, assim, é uma coisa que causa transtorno, né? Então a Prefeitura agiu aí para resolver esse problema. Pautando de final de semana, a primeira notinha é fome. O ex-prefeito Luiz Antônio Batista postou em seu perfil no Facebook uma crítica à demora da Prefeitura em conceder apoio às famílias de crianças que estão sem aulas presenciais durante a pandemia de Covid-19, pelo fato da maioria delas ter na merenda escolar a sua principal refeição do dia. Agora, aspas do Luiz Antônio. O pouco que foi feito aqui só aconteceu pela iniciativa de algumas diretoras que fizeram uma campanha de doação de alimentos junto ao comércio. Agora que a imprensa divulgou a preocupação dos prefeitos de Extrema, Pouso Alegre e Itajubá em ter um projeto social voltado às crianças e desempregados carentes, todos recebendo uma cesta básica, parece que teremos algo parecido por aqui. Total falta de insensibilidade. A insensibilidade social nessa administração, João, é muito grande. A gente já vem comentando há muitos meses em relação a isso, desde que iniciou a pandemia. Nós cobrávamos aqui, você lembra, você cobrou, que a Prefeitura, através do dinheiro do Fundeb, que é para alimentação também dos nossos alunos, repassasse para as crianças, comprasse cesta básica. Mas não foi isso que aconteceu. Muitas escolas, inclusive Sérgio Pacheco, nós anunciamos aqui, a Mahmoud Hassan nós anunciamos aqui, e outras escolas de Poços de Caldas, para que pudesse arrecadar alimentos para distribuir para as famílias dos alunos. Agora, me poupe, né? A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, com os recursos que tem mensalmente por parte do governo federal, que já são verbas carimbadas, não fazerem isso, é lamentável o que o senhor Sérgio, o que o senhor Flávio, que é um professor, hein? Imagina se não fosse, estão fazendo na cidade. Pois é, Albert, o Fundeb, a gente sabe que o recurso entra aí no caixa da Prefeitura, né, e necessariamente não quer dizer que vai ser investido na educação, né? Gasta-se às vezes até para outras situações, né? Em relação à falta de sensibilidade social da Prefeitura, o caso mais emblemático dessa gestão foi o corte do subsídio do restaurante popular, que foi um absurdo. Passando de 2 para 5,50, depois ele tentou-se aí remendar a situação, aumentando para quem ganhava até 2 salários, aposentados, né, que ganhasse até 2 salários mínimos, né, e tudo mais e tal. Só que ainda tem uma parcela da população que era beneficiada pelo restaurante popular a R$2
e não está mais sendo beneficiado, que no caso são os comerciários, né? Ou seja, pessoas que trabalham no comércio local e também estudantes, né? Tanto da rede pública quanto também da rede particular, porque a gente sabe que tem muito universitário que vem de fora estudar aqui em Poços e tem um orçamento limitado, né, Albert? Você já tem que pagar a faculdade, ainda mais as faculdades hoje em dia, que eles não deram nenhum tipo de desconto nas mensalidades, ou seja, a pessoa continua pagando X, ela não paga X menos 1, né? Então continua você tendo o mesmo volume de gasto com aluguel e tudo mais e tal. Então, essa questão aí já foi debatida também, pedido por vários vereadores logo ali no começo da pandemia, quando as sessões da Câmara passaram a ser de forma remota. Cissa reclamou, Paulo Tadeu reclamou, Mauro Ivan reclamou, Marcelo Heitor reclamou. Então, os vereadores pediram, só que assim, o vereador legisla, ele não executa. Não adianta o vereador pedir se o gestor não executar, né? Então, Poços de Caldas foi beneficiado com repasses do governo federal, né, para ajudar aí na pandemia, tem o próprio recurso do Fundeb, ou seja, não precisaria nem de recurso extra do município. Basta o Fundeb dar o dinheiro. Isso aqui é insensibilidade maior, João, além disso que nós estamos comentando, que é o DEMAI começar a cortar a conta É a próxima notinha. Vamos deixar falar, então. É triste. A próxima notinha é água. O diretor do DEMAI, Paulinho Corominas, gravou o vídeo onde confirmou que a autarquia municipal está procedendo ao corte de fornecimento de água para consumidores inadimplentes. Segundo ele, o corte está sendo feito nos inadimplentes que não procuraram a autarquia para negociar os débitos e que os cortes foram iniciados em imóveis cujas contas não são acertadas desde 2019. Então, o Paulinho Corominas gravou um vídeo aí, né, Albert, dizendo assim que depois de 90 dias aí, de tolerância, vamos dizer assim, né, iniciou-se o processo de corte. Segundo Paulinho Corominas, esse processo de corte foi iniciado em pessoas que não pagaram a conta desde o ano passado, 2019. Né? Mas se geralmente eles cortam o fornecimento com 3 meses, já deveria ter cortado em março, né, João? Então, já deveria ter cortado, mas estava tendo a tolerância, né? Estava se tolerando, né? Então assim, a gente tem que também entender... O lado do DEMAI também. Os dois lados, né? É muito fácil também a gente falar assim, o DEMAI... Mas o problema, João, que quem é mais prejudicado é a pessoa que tem mais dificuldade financeira, porque aqueles que nós conhecemos bem, igual eu citei aqui agora há pouco, já fizeram gato na luz, fizeram gato na água, são os maiores devedores do DEMAI, e será que eles estão sendo penalizados, tal qual aquele senhorzinho que está com dificuldade de receber a sua aposentadoria, o seu auxílio emergencial lá na Zona Leste, lá na Zona Sul? Então fica essa pergunta também, Paulinho. Esperamos que pau que dê em Chico também bata em Francisco. Olha, porque não dá certo Robert, pelo que o Paulinho fala, o DEMAI está aberto a fazer renegociações de valores, né? Parcelar. Mas você tem que pagar 50% na hora. E os outros 50% em 3 vezes. É o que está inviabilizando muitas situações nesse momento. As condições de renegociação eu não sei. Eu estou só falando com base assim que o próprio DEMAI, via Paulinho, tem dito. Inclusive fizeram até um panfleto, né, para distribuindo junto com as contas de água. Então, assim, pelo que o DEMAI passa a mensagem, está sendo feita a renegociação. Agora, os termos de renegociação, se precisa ser feita uma entrada ou a quantidade de parcelas é insuficiente, aí eu já não tenho condições de dizer. Basicamente eu até vi um comentário lá que foi feito no seu grupo, Albert, no final de semana, o pessoal reclamando aí dessa questão aí de cortes de água e tal. Eu até cheguei a sugerir, não sei nem se é possível de fazer isso, porque o DEMAI tem ele também aquela parcela ali de cota social, que são beneficiados pela tarifa social, né? A gente sabe que por conta da pandemia, as pessoas tiveram que ficar mais tempo dentro de casa. Então, mais tempo dentro de casa, você vai gastar mais água e luz, pelo menos. Né? Não vou nem entrar no mérito de outras questões aí de alimentação, mas pelo menos água e luz, eu acho que as pessoas beneficiadas pela tarifa social, tanto do DEMAI quanto do DME, o DEMAI e o DME, eles poderiam elevar ali o consumo, né, da tarifa social. Vamos supor que seja até 100 kW, né, por mês para pagar a luz, tarifa social. A luz é até 50, se não me engano. Eu não sei, mas vamos supor que seja 30 metros cúbicos. Não, 30 é muito até. É muito. 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos, né, de consumo de água. Eleva ali para 15, para 20, que seja o caso, né, para a pessoa continuar pagando aquele valor. Porque é preferível, Albert, a pessoa pagar aquele valor, continuar pagando e gastando um pouquinho mais do que não pagar, né? Com certeza. A próxima notinha com o aumento de profissionais de saúde da Santa Casa contaminados pelo vírus, o número de casos positivos de pessoas que atuam no setor em Poços chegou a 13. Os números aumentaram de sexta-feira para ontem, né, João? Hoje eu não tive o prazer ou o desprazer de ler o boletim epidemiológico ainda, mas aumentaram. Pode ser prazer se estiver mantido. Se estiver mantido, né? É verdade.
Então, são 13 profissionais de saúde que estão contaminados. Agora são 16, na verdade, porque ontem a Santa Casa confirmou mais 3 casos. Verdade. E a última notinha, cirurgias eletivas, o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, diz que, de fato, houve paralisação das cirurgias eletivas no município no período da quarentena, mas com a flexibilização, os procedimentos já podem ser realizados de acordo com a urgência e o critério médico. Então, é uma demanda aí também que foi apresentada aí por vereadores, principalmente aí o Marcelo Leitor e o Ricardo Sabino, eles cobraram aí essa situação. E o Mosconi, naquela reunião remota que ele participou na Câmara Municipal, ele falou a respeito desse assunto. Então, segundo o Mosconi, está liberado, né? Então vai acontecer de acordo com o critério de urgência, né, e necessidade. Jornal de hoje? Jornal de hoje, terça-feira, a manchete é a seguinte: Secretaria Municipal de Saúde inicia testagem nos servidores do setor. Então, todos os servidores aí da Secretaria Municipal de Saúde vão passar por testes aí do vírus. São cerca de 1.500 profissionais. Já passou da hora de ter feito desde o início. Esperamos que o mais rápido possível possam fazer com todos aí que estão na linha de frente do combate ao Covid. A gente volta um pouquinho no assunto das barreiras sanitárias. Hoje tem um pedido de informação que foi aprovado semana passada na Câmara, do vereador Wilson Silva. Ele está questionando a necessidade de ter barreiras sanitárias nos bairros, né? Então, ele está dizendo assim que está prejudicando o acesso. Os bairros, principalmente lá no Itamaraty, verdade. Né? Então, assim, está atrapalhando a vida do pessoal, que tem que dar um contorno muito grande. Porque o pessoal cortava ele pela estrada Cachoeirinha para acessar a Zona Sul. Então, ele está querendo saber se de fato isso tem real necessidade. Eu imagino assim que a grande necessidade, né, seria de fato nas entradas, como estava acontecendo inicialmente. Com certeza, né? Depois, lá na Zona Sul, né? Lá eles mudaram depois, na Zona Oeste, lá no Marco Divisório, né? Mudaram tudo. Câmara Municipal reabre com expediente presencial diário. A Câmara Municipal estava fechada ao público, né? E agora reabriu de segunda a sexta, né? Está tendo aí um atendimento presencial mais uma vez, mas com uma série de restrições. Por exemplo, se você quiser falar com algum vereador, você tem que agendar, né? Para ter aquele número limite de pessoas. Lá então, voltou aí a funcionar a Câmara Municipal, uma cobrança aí que a própria população estava fazendo. O pautano de hoje, terça-feira, a primeira notinha, transferência. Assunto que promete render polêmica quando se confirmar, é a informação extraoficial de que o município pretende transferir do grupo DME mais 50 milhões para a prefeitura nos próximos dias e outros 50 milhões até o fim do ano. No entanto, existe resistência interna na holding. Por isso, não será surpresa uma eventual troca de comando. Caso as transferências se concretizem, a atual gestão municipal ultrapassará os valores da gestão anterior, cujos repasses foram alvo de muitas críticas na campanha eleitoral. Lembro-me muito bem, Cícero Machado de Moraes, que é o atual presidente do Conselho, criticava muito nos jornais da cidade, naquela época, os repasses para a prefeitura. Hoje você está aí, Cícero. Como é que vai ficar esses 100 milhões aí, que já está zum na cidade aí, para poder cobrir o rombo de 80 e poucos milhões nos balanços e balancetes apresentados na Câmara Municipal? Então, o senhor Marcos Tadeu Sala Sansão era o vereador atuante na época, denunciou no Ministério Público. Cadê você, Sansão? Não vai defender também o não repasse desses dinheiros? E quando a administração é boa, o dinheiro não aparece, Sérgio? Você não dizia lá em 2016? Apareceu sim, as transferências do DME. A juntar com esses 100 milhões que nós já estamos tendo aí as informações, você vai chegar perto de 250 milhões de reais. Você dizia que não utilizaria os recursos do DME para custeio da prefeitura, somente para investimentos. Quer dizer, tudo que você falou caiu por terra, né? Então mostra-se mais uma vez que a fala, quando está de fora, é fácil, mas quando está lá dentro é completamente diferente. E eu lembro também que o próprio Luiz, na época, alertava o Sérgio nos debates das dificuldades da prefeitura. E ele dizia, não, quando a administração é boa, o dinheiro aparece. Apareceu mesmo, 250 milhões. E o mais preocupante disso tudo, João, as pessoas vão me perguntar, por que isso acabou acontecendo? Aconteceu, minha gente, porque ele pegou uma folha de pagamento de 224 milhões de reais por ano, hoje está em quase 396 milhões de reais, quase dobrou a folha de pagamento dos servidores da prefeitura. Isso é o puro corporativismo de quem é funcionário público e deu já no primeiro ano 10% de aumento para o servidor, tanto ele quanto o senhor Flávio de Faria, que espero que a população em outubro, novembro, dezembro, que foi a eleição, possa dar o troco nas urnas, porque falaram demais e não fizeram nada, investimento nenhum com os recursos do DME. O
O Heloísa ainda construiu UBS, construiu várias outras situações na cidade que respaldou o repasse dos 174 milhões que houveram de transferência na época. Só que vocês criticaram, principalmente os seus PSDBistas, e agora fizeram pior administração de posto de caldo dos últimos anos. O que ajudou muito vocês e acabou levantando um pouco o ego dessa administração, de uma maneira geral, acabou sendo a pandemia, João, que está fazendo um enfrentamento bacana e acabou tendo aí um respaldo da população, porque o desastre administrativo é muito grande. Bom, em primeiro lugar, eu vou lembrar mais uma vez que essa transferência de recursos, ou normal, redução de capital... Claro. Redução de capital não, né? Essa foi só o Paulinho que fez em 2012. Mas mesmo a transferência assim, de lucros do DME. São situações lícitas. Sim. É possível de fazer a redução de capital, é possível fazer transferência a qualquer momento que seja. Não tem nada de legal. De forma alguma. Isso, né? Ninguém está roubando dinheiro, nada. O problema é o seguinte, Albert, é você falar uma coisa e depois você mudar o que você disse. Na campanha eleitoral, o Sérgio falou incisivamente que ele não iria gastar um centavo do DME, né? Ele não ia tirar um centavo do DME. Ou seja, ele estava fazendo uma crítica ao Heloísa, que o Heloísa, felizmente ou infelizmente, teve que tirar o dinheiro. Por que eu falo infelizmente? Porque às vezes precisou socorrer a prefeitura em outras situações. Infelizmente por quê? Porque se ele não tivesse tirado o dinheiro ali do DME, quebrava o município, né? Quebrava a prefeitura. Então, esses 250 milhões, e caso se confirmar os 50 mais 50, que pode ser que termine essa gestão e o Sérgio retire de fato do DME, não tem nenhuma irregularidade nisso. Só que ele usou a maioria desses recursos aí para o custeio da máquina pública. Então, o que ele fez, Albert? É a mesma coisa que você ficar pegando empréstimos para você pagar a dívida, em vez de você cortar o mal pela raiz. Então, assim, a prefeitura deveria ter passado por um processo de reforma administrativa, não passou. A prefeitura deveria ter implantado aí um regime jurídico diferente. Estatutário não fez. Não fez, não mudou o regime jurídico dela, continua seletivo. O trabalho que ele falou que ia apresentar em relação à arrecadação do município perante o IPTU também não fez nada, só blá blá blá. Não fez nada. Então assim, a gente sabe que a prefeitura, ela cada vez mais está com dificuldade de pagar a folha de pagamento. O Albert falou aí, por exemplo, no final do ano passado, dezembro, encerrou-se aí com 380 milhões. Né? Mas vai chegar esse ano a 390 então. Não, vai chegar, tudo bem, mas assim, vamos considerar 2019, encerrou com 380. Né? Então foi 10% de reajuste no primeiro ano, 4% no segundo, né? 3,5 mais meio. Acho que 4 também no terceiro, e esse ano parece que não vai ter nada, né? Vai ter só, quando muito, a reposição da inflação, por conta da questão da queda de arrecadação devido à pandemia. Mas o fato é que não adianta você falar que não vai usar o dinheiro do DME, sendo que você não toma outros tipos de providências para continuar mantendo o funcionamento da máquina pública. E o que mais nos deixa preocupados, João, e partindo para a próxima notinha, é o seguinte, é o problema das horas extras da prefeitura. Nós denunciamos nesses últimos 18 meses aí. Os amigos do rei estavam ganhando perto de 30 mil reais. E muitas situações que não foram respondidas para nós, substituíram servidores, mudaram de lugar, mas ficou muito estranho aquilo tudo que nós denunciamos. Pois é, esse negócio da hora extra aí não dá nem para... É absurdo. É absurdo. É auxiliar administrativo aí com salário de 3.300 ganhando 27 mil reais por mês, a enfermeira ganhando 38, absurdo. Outro auxiliar administrativo ganhando 37, então assim, são salários reais. O que eu defendo é sempre a seguinte tese, Albert, o salário ou os benefícios aí que muitos servidores públicos têm hoje em dia na prefeitura, não se encontra situação similar na iniciativa privada. Então, assim, não tem esse tipo de benefício na iniciativa privada. A iniciativa privada, o teto salarial é muito menor, o nível de benefício é muito menor. E aí, Albert, chega num ponto que vai acontecer do município ficar insolvente. Aí se ficar insolvente, você sabe o que vai acontecer, né? É verdade. A próxima notinha é mesmo após 2 profissionais de saúde da rede municipal terem contraído o vírus, só agora a prefeitura resolveu fazer testagem em massa dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Já a Santa Casa foi mais rápida e após 13 casos positivos de funcionários do hospital confirmados na semana passada, anunciou que também iria fazer a testagem em massa de sua equipe. Ontem o hospital registrou mais 3 casos positivos. Então, o objetivo dessa notinha é só para dizer assim, que houve uma demora, né? Demoraram, mas agora começaram. Né? Começou-se aí com 2 casos e só agora, né? Passou-se mais de um mês aí que a prefeitura resolveu fazer testagem em massa.
A próxima notinha é um assunto até que a gente já comentou aqui, eu vou ler rapidamente. O jornal Município de São João da Boa Vista trouxe como manchete no sábado, dia 20, que Campinas, a 150 quilômetros de Poços de Caldas, pode enviar pacientes do vírus à cidade vizinha São João, né? O fato reforça a necessidade de maior controle das barreiras sanitárias de Poços, já que são vários os relatos de veículos com placas do estado de São Paulo entrando sem muitas dificuldades no município. Então é todo aquele assunto que a gente já falou, necessidade de barreiras barreiras sanitárias nos bairros, né, que é a reclamação lá do vereador, a questão do morador de Poços que tentou entrar por Andradas não foi permitido, e a questão assim, das pessoas entrarem com certa facilidade aqui em Poços. E para a gente encerrar, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, propôs ao Congresso Nacional que o início da campanha eleitoral desse ano seja mantido em agosto e as eleições realizadas entre 15 de novembro e 20 de dezembro devido à pandemia. Então, no caso, é 15 de novembro e 20 de dezembro seria o primeiro e o segundo turno. Lembrando, né, Hort, que antigamente as eleições eram de fato no 15 de novembro. Era 15 de novembro. Chegamos ao final, suas considerações finais, João? Encerramos mais uma edição do Pautando. A coluna circula de terça a sexta no formato digital no Jornal da Cidade, no final de semana impresso mais digital, né? E a assinatura é muito barata, é apenas R$ 30 o trimestre, recebimento por WhatsApp ou e-mail. Um grande abraço a todos, até quinta-feira às 20 horas, ao vivo, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.